As capitanias hereditárias eram uma forma de administração do território colonial português aqui na América. Basicamente, eram formados por faixas de terra que partiam do litoral para o interior, comandados por donatários, cuja posse era possada de forma hereditária. Para quem ainda não sabe sobre o termo hereditário, hereditário é aquilo que representa uma posse passada de pai para filho. Dessa forma, esses pedaços de terras cedidos pela coroa portuguesa eram cedidos de pai para filho. Por motivos de melhor aproveitamento para a administração da colônia, a coroa portuguesa delega a exploração e a colonização aos interesses privados. Isso mesmo. Principalmente devido a um fator fundamental, que era a falta de recursos de Portugal em manter a sua colônia além do mar. A princípio, como eu falei, de 1500 a 1530, Portugal estava indo muito bem com o comércio das Índias e não conhecia o território brasileiro e naquele momento não tinha muitos fundamentos para se interessar pela expedição no Brasil. Mas quando os negócios de Portugal começam a declinar, ocorre então uma divisão do território em capitanias, que iam do litoral até o limite estipulado pelo Tratado de Tordesilhas, tá? É um modelo de colonização que tinha obtido muito sucesso na Ilha da Madeira, em Cabo Verde, na África. Ou seja, a colonização, todo esse modelo de colonização não era algo específico, não estava acontecendo inicialmente no Brasil, mas os portugueses já eram acostumados com esse modelo na África. A primeira divisão é a forma da Ilha de São João, colocada sob a responsabilidade de Fernando de Noronha em 1504. E a iniciativa da colonização, utilizando este modelo, respondia a uma grande necessidade que Portugal tinha. Que necessidade era essa, gente? A necessidade de proteger um território que, a princípio, eles diziam que era um deles. Por isso, eles achavam necessária a proteção contra invasores, sobretudo os franceses. Mas como assim, Érico? Eles chegaram aqui, já tinha morador, isso mesmo, os índios eram os verdadeiros donos dessa terra. Mas os portugueses, com a sua ganância, já disseram que a terra pertencia a ele e dividiram em capitanias todo o território da colônia portuguesa. Os escolhidos eram membros da baixa nobreza portuguesa, que a coroa acreditava que eram pessoas que poderiam ter condições para a empreitada da colonização, já que para colonizar precisava de recursos, dinheiro, pessoas, ferramentas, materiais para cercar as áreas e também está disposto a rivalizar territórios com índios. Esses nobres foram denominados donatários e representavam a autoridade máxima da capitania aqui no território brasileiro. O donatário, ele não era especificamente dono da terra, mas ele deveria desenvolver a capitania com recursos próprios, tirar do próprio bolso que ele tinha para desenvolver essa capitania, responsabilizando-se por seu controle, pela sua administração, desenvolvimento, proteção, e juridicamente se estruturava o controle da capitania através de 2 documentos, tá? Não era algo de boca, afinal de contas, Portugal queria consolidar esse negócio. E aí os 2 documentos que eram oferecidos, primeiro, era a carta de doação e a carta de foral. A carta de doação dava posse da terra ao donatário e a possibilidade de transmitir essa terra aos filhos. Estava documentado, registrado, que após a sua morte, o seu filho seria o herdeiro direto dessa terra. Mas não há autorização de
vendê-la, ou seja, podia passar para o filho, mas a família não podia vender a terra. O documento dava também uma área de sesmaria, de 10 léguas da costa, onde se deveria fundar vilas, construir engenhos para garantir a segurança e a colonização aqui no território brasileiro por meio do povoamento. Nela, definia-se que o donatário ele era ele era uma autoridade máxima judicial e administrativa da capitania, ou seja, o representante legal de Portugal aqui no território brasileiro. Era ele que controlava o processo de escravidão indígena, que aconteceu em menor nível, mas nós tivemos aqui a escravidão indígena. O donatário também se encarregava pela aplicação aplicação da justiça, penas e recolhimento de impostos. A Carta de Foral, por sua vez, estipulava tributos e a distribuição dos lucros da produção da capitania. Então, o que era voltado para o setor administrativo, a parte jurídica encarregada era a Carta Foral, né? E nessa carta ficava definido aquilo que pertencia à coroa e o que pertencia ao donatário. Claro, o donatário não ia investir do seu bolso, proteger, povoar, investir sem ter lucro nenhum com a terra, né? O sistema foi bom para a coroa, afinal a coroa queria povoar o Brasil, queria proteger, principalmente naquele momento, dos franceses. Havia um temor dos franceses virem e ocupar o território brasileiro e os portugueses ficarem chupando o dedo. Mas, como eu falei, o sistema foi bom para a coroa, que almejava lucro, mas nem tanto para os donatários. Os donatários eles enfrentavam desde o início de grandes dificuldades, né, como tendo que desenvolver a colônia com poucos recursos. Como eu falei, os donatários lá em Portugal, eles eram pessoas da baixa nobreza e precisavam de bastante recurso para poder desenvolver esse projeto aqui. Portanto, os donatários eles eram basicamente prejudicados pela distância de Portugal, tá? Não era uma viagem que você fazia como hoje. Eu vou ali no Santos Dumont, vou pegar um voo, vou para... Não, demorava meses, fora a calmaria, né? Que o navio poderia ficar um bom tempo parado ali. Então, por conta dessas dificuldades, o modelo não funcionou, né, como foi se esperado. E aí vingaram apenas 2 capitanias. Nós tivemos, no início, né, 15 lotes que foram separados, mas apenas a capitania de Pernambuco e São Vicente. O fracasso do modelo não fez com que a coroa mudasse o seu posicionamento e a estrutura administrativa da colônia. Não, muito pelo contrário. Os portugueses olharam e viram, poxa, o sistema de capitania hereditária não deu certo. Então a gente precisa agora fazer o quê? A abolição desse sistema hereditário, tá? E criar um novo sistema, certo? E aí nós tivemos em 1759, que foi definido pelo Marquês de Pombal, a quebra desse documento que garantia que seria de forma hereditária. Nós temos as capitanias hereditárias, elas existiram até 1821, tá, gente? Então guarda essa data aí. E à medida que iam fracassando, voltavam às mãos da coroa portuguesa e eram redimensionadas, gerando novas estruturas de administração. Tá? Então, Portugal acompanhou de perto aquilo que dava certo, aquilo que dava errado, e aquilo que dava errado, ele ia e novamente tomava conta da administração. E esse ato de redimensionar as fronteiras das capitanias hereditárias mudou alguns estados litorâneos atuais. Nós temos aí, né, um litoral brasileiro enorme, e você sabe quais são os estados do nosso litoral? Que tal você responder aí nos comentários? Eu vou ficar aguardando, tá, gente? Mas, gente, o fato é que, finalmente, diante dos problemas de administração, a coroa portuguesa resolve, então, em
1548, centralizaram o poder e nomearam governador-geral. Isso mesmo. O primeiro governador-geral que o Brasil teve foi o então chamado Souza, para o Brasil, iniciando então uma nova fase da história brasileira. Antes, dividido em capitania hereditária, em lotes do litoral para o interior. Agora, o Brasil ele se interessa por fundar um governo centralizado, por governadores que iriam centralizar de forma administrativamente o governo da colônia, né? Então, gente, olha, tá aí mais uma super dica. Eu quero convidar você que está se preparando, tá, para fazer concurso público e precisa da matéria de História e Geografia. Gente, o curso Érico Soeiro aguarda você aqui, tá? Venha fazer a sua matrícula e estudar conosco. Aguardo você e um forte abraço a todos vocês.